Durante todos esses anos nessa indústria vital, apreciamos jogos e franquias de todas as qualidades, desde a genialidade distorcida de Mineirinho até a genialidade não distorcida de The Witcher. E encontramos jogos que marcaram uma geração e toda a história, e vimos com nossos próprios olhos a decadência de uma série de franquias famosas, que eram consagradas e definitivamente lisonjeadas pelo público e pela crítica especializada e despecializada. E depois de um certo tempo, elas não conseguiram se reerguer de forma alguma. Então hoje iremos utilizar a forma sutil e grosseira para selecionar franquias e tentar entender o porquê elas decaíram e por que perderam consumidores ao longo desses anos. E vale ressaltar também, se caso esqueci alguma franquia, por favor deixe nos comentários que a chance desse vídeo ter uma segunda parte é a mesma de ter uma segunda parte. E primeiramente iremos falar de Need for Speed. Need for Speed, o jogo que é referência em jogos de corrida e que tem um lugar no coração de praticamente todos os jogadores, teve seu primeiro jogo lançado em 1994 com o nome de Need for Speed. E durante anos a franquia foi crescendo e ganhando cada vez mais popularidade, recebendo muitos prêmios e evoluindo a cada jogo com uma proposta diferente, mas sem perder a essência. A franquia teve seu auge entre 2003 e 2006, que é considerado os anos de ouro dos jogos de corrida e dos jogos estilo GTA, os famosos sandbox. E tem seus jogos como Need for Speed, Most Wanted e Underground 1 e 2 imortalizados pelos seus fãs. E sendo considerados os melhores da franquia Need for Speed, os melhores jogos de corrida e talvez os melhores jogos da história, sem nenhum exagero. Não podemos esquecer, obviamente, a inspiração em Velozes e Furiosos que é marcada nitidamente nesses jogos. E também como o sucesso desses jogos no passado impactaram positivamente os jogos de corrida no futuro. Um grande exemplo é Forza Horizon, que conseguiu unir a formalidade do automobilismo com as corridas de rua. Enfim, os anos foram se passando e aí foi fracassando em conseguir fazer um novo Need for Speed melhor que o Most Wanted, por exemplo. Existe o Carbon também, que foi lançado em 2006, que também é muito amado. Mas todos os anos a EA lançava um jogo da série e não conseguia, de certo modo, atender às expectativas dos fãs. Muitos vão dizer que o saudosismo dos fãs atrapalhavam os novos jogos que apareciam, e outros irão dizer que a EA se perdeu no parquinho. E eu sou obrigado a concordar com a segunda opção. Mas o fato é que Need for Speed era o FIFA da EA na época e foi perdendo espaço para o próprio FIFA e tendo seu marketing e popularidade em plena decadência por um bom tempo. Eu particularmente gostei bastante do Need for Speed de 2015, que é um jogo subestimado na minha humildaça opinião. O que acontece é que até hoje todos esperam novamente o Need for Speed obra-prima e não recebem de forma alguma. Você sabe qual é a definição de insanidade, Ubisoft? É fazer o mesmo jogo várias e várias vezes do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Essa é a frase que eu reformulei a partir de um dos melhores personagens já criados na história dos videogames, o vilão de Far Cry 3, Vaas. E essa frase define muito bem um dos problemas principais da Ubisoft e uma das coisas mais criticadas por nós, a repetição e o reciclamento de jogos em geral, que faz com que a empresa decaia todos os anos. Mas não estamos aqui para falar da situação da própria Ubisoft, mas sim de Far Cry, que teve seu primeiro jogo lançado em março de 2004, com uma história sobre um agente norte-americano em uma ilha tentando encontrar uma jornalista e descobrindo experimentos secretos ao longo do caminho. O jogo foi um sucesso e teve sua sequência em 2008 com um jogo situado na África, que retrata uma guerra civil que vem acontecendo entre dois grupos em um país fictício do continente africano. Diferente de Far Cry 1, o jogo tem uma pegada mais diferente e mais real. Aí chegamos no famoso e consagrado Far Cry 3, que foi um sucesso estrondoso e idolatrado por amantes do gênero, até os recentes dias inclusive. A Ubisoft naquele momento colocava tudo, no bom sentido,
de bom naquele jogo. E ainda por cima cativava o jogador com uma história de tirar o chapéu. Além da jogabilidade, o sistema RPG também foi muito bem implementado. Esse acerto da Ubisoft aumentou tanto os status dela que naquele momento diversos jogadores colocavam a Ubisoft em segundo lugar como produtora de jogos, perdendo apenas para a Rockstar. Mas aí é que vem a parte negativa. A Ubisoft começou a usar essa mesma fórmula que deu certo em Far Cry 3 e começou a criar outros Far Crys com o mesmo modelo de desenvolvimento de gameplay. Com uma história com um vilão carismático, psicopata e ditador, todos os outros jogos da franquia foram seguindo essa fórmula desse vilão, de uma ilha e por aí vai. Far Cry 4 para mim é um jogaço, maravilhoso por sinal, mas a partir dali a Ubisoft começava a destruição de uma das franquias mais famosas da história, e depois de um tempo chegou Far Cry Flintstones, chegou Far Cry Fanatismo Religioso, Far Cry Pepe Neném, Far Cry... E já com essa fórmula saturada, atualmente estamos no 6º jogo, com poucas vendas recentemente e com a franquia praticamente acabada, Far Cry parece que não vai ter jeito. Battlefield junto com Call of Duty conseguiu nos mostrar a maior rivalidade já vista no mundo moderno dos videojogos, e essa concorrência fez com que os jogos entre si melhorassem e surpreendendo todo mundo a cada jogo lançado. Mas falando de Battlefield, com as constantes melhoras, ele teve seu melhor jogo na minha opinião em 2013 com Battlefield 4. Battlefield é uma franquia que tem uma história incrível e que agariou fãs e admiradores durante boa parte das décadas, e que infelizmente hoje é tratada com uma petulância absurda pela própria EA Games. Depois de BF4, Battlefield teve outro jogo muito bom para muitas pessoas e para mim também, que é o Battlefield 1. E em Battlefield 5 dava para ver o desgaste da relação entre a EA e Battlefield. Se você observar muito bem, foi tendo constantes melhoras ao longo do tempo e a franquia não entregava jogos ruins. Se você pegar Battlefield 1942, depois BF2, você sente uma mudança. Enfim, a melhoria sempre era notória e na maioria das vezes aparecia um jogo bom. O problema é que assim como a EA, Battlefield caiu muito, mas muito mesmo, com estratégias estúpidas utilizadas pela própria Electronic Arts, com lançamentos cada vez mais desastrosos e repugnantes por sinal. Battlefield se tornou tudo aquilo que a gente não esperava dele. É como a gente criasse um filho a vida inteira, o amasse, o cuidasse bem, e no final sermos abandonados em um asilo. Jogos de futebol sempre marcaram a infância de grande parte dos jogadores, espalhados por esse Brasil. E um dos causadores desse fenômeno foi o amado Winning Eleven, que depois virou Pro Evolution Soccer, o que era encontrado nas feirinhas como bomba pet sempre atualizado. Quando jogávamos esse jogo, íamos para a Master Liga, rumo ao estrelato, e a alegria e ousadia era garantida para as nossas pessoas. E durante um bom tempo, o Pro Evolution Soccer ganhava do FIFA tanto em vendas como em popularidade, principalmente no nosso país. Mas como tudo que é bom dura pouco, Konami ativou seu modo FDP e em 2013 lançou uma carniça chamada PES 2014, que na minha opinião é uma carniça, mas se você tiver outra opinião tudo bem. Que diferente de PES 2013, que é um dos jogos que está cravado como um dos melhores da franquia, fez tudo errado, mudando até mesmo a jogabilidade, que era o ponto forte do seu antecessor. E digo aqui também com letras maiúsculas que não foi apenas PES que caiu ao longo desses tempos. Seu rival FIFA também pode se enquadrar nessa posição, pois FIFA conseguiu superar em um certo tempo o Pro Evolution Soccer, e nesse meio tempo os jogos de futebol caíram muito de qualidade. Pelo amor de Deus, cara. Então, essa posição não vai apenas para PES, vai também para FIFA, que são responsáveis pelo futebol, o esporte mais popular do mundo, e mesmo assim não conseguem entregar um jogo quase perfeito, um jogo considerado obra-prima. São poucos os jogos de esportes que conseguem essa proeza, e nessa geração e na geração passada, nem Pro Evolution Soccer nem FIFA conseguiram esse feito.